Que saudade que nós estávamos de vocês. Apesar desse nosso distanciamento, né, devido a esse vírus que está assustando o mundo, a gente precisa sempre lembrar, não existe distância que impeça o conhecimento. A gente consegue ainda assim aprender através das nossas ferramentas tecnológicas. E com essa ajuda da tecnologia, nós vamos começar hoje a nossa revisão de história. Muito obrigado pela presença de vocês e, sem delongas, já vamos para a primeira questão. Vamos lá. Olha só, segundo o que foi estudado sobre a teoria do surgimento dos seres humanos, responda. Na letra A, podemos afirmar que o homem descendeu do macaco? É correto afirmar isso? Não. E ele depois pergunta, por quê? Porque nós e os macacos, nós não descendemos da mesma linhagem. O que acontece é que nós tivemos um ancestral em comum há muito tempo atrás que seguiu por linhas evolutivas diferentes. Ou seja, enquanto nós, seres humanos, buscamos a vida terrestre, a linhagem dos macacos, que deu origem aos macacos que nós conhecemos hoje em dia, seguiu para a vida sobre as árvores. Compreendido? Lembrando que se vocês tiverem qualquer dúvida, podem enviar que a tia Cristina vai passar para mim, tá bom? O importante é que não sobrem dúvidas, não restem dúvidas. E na letra B, o homem descende de que linhagem? Legatus, Monera, Homem ou Homo? A alternativa correta é Homo. Só lembrar, Homo sapiens. Homo é a nossa linhagem. Na questão número 2, relacione corretamente. Nós temos aqui 4 tipos diferentes de linhagens de hominídeos. Vamos ler aqui. A número 1, Homo habilis. Número 2, Homo erectus. Número 3, Homo sapiens neanderthalensis. E número 4, Homo sapiens sapiens. Agora vamos às alternativas. Vamos lá. Habitou na Terra por volta de 1,3 milhões de anos atrás. Acredita-se que foi essa espécie que descobriu como manusear o fogo. Qual foi a espécie que aprendeu, que descobriu como manusear o fogo? Foi a espécie número 2. Aqui na nossa questão 2, então, a primeira alternativa, número 2, é o Homo erectus. Outra característica importante de lembrar sobre o Homo erectus, a primeira da linhagem dos hominídeos, que tinha a cabeça e a coluna perfeitamente alinhados, assim como nós temos hoje em dia. A segunda alternativa, viveu em nosso planeta em torno de 40 a 200 mil anos atrás e já tinha uma aparência física semelhante à nossa. Então, essa linhagem de hominídeo. Número 3, Homo sapiens neanderthalensis. Segunda opção, número 3, neanderthalensis. Tio, responderam 2, 3. 1 e 4. Número 1 e número 4. Perfeito. Maria, perfeito, é isso mesmo. 2, 3, 1, 4. Essa é a sequência correta. Meus parabéns, Maria, é isso mesmo. Olha só, a terceira opção. Viveu de 1,5 a 2,4 milhões de anos atrás e provavelmente disputava com os outros animais menores a carne de animais maiores mortos e a consumia crua. Essa é a Homo habilis. Mas, professor, por que habilis? Já que ele não dominava o fogo, já que ele consumia a carne crua, precisava disputar com outros animais? Porque foi a espécie que começou a utilizar algumas ferramentas para melhorar o seu dia a dia, ferramentas rústicas, mas ainda assim, a gente tratando de um animal, de uma linhagem que ainda estava evoluindo, estava no início do ciclo evolutivo, é um grande avanço, um grande avanço. O professor Bernardo também acertou. Parabéns, Bernardo, é isso aí. Quem for acertando vai me dando retorno, vai me dando feedback. E por último... A Miriam está aqui dizendo que você está dando show ao vivo. Obrigado, Miriam. É a espécie mais relacionada à humanidade atual. A maior de suas conquistas foi desenvolver a comunicação. Nossa última opção, número 4, o Homo sapiens. E, professor, como era feita essa comunicação? Através de pinturas feitas nas paredes das cavernas, conhecidas como pinturas rupestres. Olha a palavra-chave, importante de lembrar. Pinturas rupestres.
Não esqueçam deste nome. Seguindo aqui para a nossa terceira questão. As fontes históricas podem ser agrupadas em 4 categorias. Quais são elas? Vamos lá, as 4 principais categorias de fontes históricas: documentos, coleções, a tradição oral e objetos arqueológicos. Então vamos lá enumerar aqui na questão número 3. O Vitor Salles acertou, professor. Boa, Vitor, é isso aí. Documentos, coleções, tradição oral. Eles escreveram documentos, coleções, tradição oral, objetos arqueológicos e documentos. Tudo certo? Só repetiram documentos. Repetiram documentos, tá bom? Mas é isso mesmo. Coleções, tradição oral, objetos arqueológicos e documentos. Justamente. É exatamente isso. Essas são as 4 principais categorias de fontes históricas. Agora, na questão 4, 3 exemplos para cada um dos tipos de registro abaixo. Essa eu vou esperar o retorno de vocês. Vamos juntos. Documentos, quem é que pode me citar exemplos de documentos? Deixa eles responderem aqui, mas a gente está vendo aqui online que o Vitor acertou, a Beatriz acertou, Boa, Bia. o Leonardo acertou, a Maria Rubinha acertou a terceira questão. Que bom. E a gente está aguardando agora a resposta da 4ª questão. Vamos certo, lá. professor? Certo, correto. A Maria Eduarda escreveu texto de época. Boa, já temos um. O Vitor Textos. escreveu carteira de trabalho. É um documento, muito bom. A Maria Eduarda escreveu mapas e poemas. Poemas depende se eles forem escritos, tá bom? Porque poemas também podem vir através da tradição oral. O exemplo vale, mas contanto que ele esteja registrado fisicamente, tá bom? Então, nesse caso, ficaria só mapas. Textos, documentos, nós temos aqui textos, carteiras de trabalho Eles e vou usar os escreveram- mapas. Eles escreveram passaporte. Passaporte também é um Certidão. documento. Certidão de nascimento, passaporte, cartão de vacina. Todos esses são documentos que podem se encaixar nessa categoria de fontes históricas. Muito bom, crianças. Agora vamos para a próxima. Aqui nas coleções. Quer exemplo? Sim, vamos lá, 3 exemplos. 3 exemplos de coleções. Vamos lá. Estamos aguardando aqui. Eles estavam ainda escrevendo sobre certidão de óbito também. Que Também. tá certo. Muito bom. Tia Miriam está elogiando eles, colocando que eles são alunos ouro. São. Sobre coleções, eles já estão respondendo. Pode ser fotos. Podem, coleção de fotos. Eles colocaram jornais, gravuras e fotografia. Excelente, Muito é bom, isso bacana. aí. Fotografias, jornais, revistas, selos, moedas. Todas essas são exemplos de objetos que se encaixam nessa nossa categoria de fontes históricas. Vamos para a próxima agora. Professor Talheres. Pois não. Talheres também. Selo. Selos. Todos esses fazem parte. Selos, moedas, talheres, todos esses podem ser colocados como coleções, contanto que sejam em mais de uma unidade. Para que seja considerada uma coleção, deve ser mais de uma unidade e, se possível, diferentes, para aumentar a coleção, para tornar a coleção mais completa. Professor, só reforçando, quem perdeu a nossa live, pode ir para onde assistir a sua aula? Pode ir para o YouTube, o nosso canal do YouTube. Lá, Escola Meu Caminho. É só digitar no YouTube, se inscreve lá no nosso canal para não perder as notificações de quando forem colocadas novas lives, tá bom? Tradição oral. Vamos lá. Quem Já pode me estamos dar aguardando exemplo? a resposta, tradição
aqui, pode ser cruzeiro, réis? Sim, moedas. São moedas antigas, cruzeiros, contos de réis. São exemplos de moedas antigas. A Maria Eduarda Rubim escreveu para a tradição oral áudios, gravações e depoimentos? Olha só, gravações é um pouquinho mais difícil, só se a gente estiver considerando já a partir da história moderna. Mas depoimentos com certeza, os áudios, músicas, lendas, contos, todas essas que são transmitidas sem a necessidade de estar registrado, são consideradas fontes de tradição oral, tá bom? Vou colocar aqui poemas, histórias, músicas, folclore. músicas, é isso aí. Folclore também? Sim, também. Perfeito. E por último, objetos arqueológicos. Esse aqui, o tio não vai esperar o exemplo de vocês, porque eu quero que vocês entendam isso. Todos os objetos podem ser considerados objetos arqueológicos. Depende de que época eles estão sendo observados. Qualquer objeto do nosso cotidiano, daqui a alguns anos, pode ser considerado um objeto arqueológico. A nossa tecnologia está sempre mudando, os objetos que nós utilizamos estão sempre trocando de forma. Pensem, por exemplo, num celular. Quando ele surgiu, apesar de ser um objeto moderno, do ponto de vista da história, ele já sofreu muitas mudanças e isso faz com que um telefone lançado logo ali no início possa ser considerado uma fonte histórica. O modelo que foi lançado há muitos anos atrás é diferente do modelo que foi lançado recentemente, correto? Que isso fique bem claro. Todos os objetos podem ser considerados objetos arqueológicos. Isso depende da época em que nós estamos observando esses objetos. Vamos agora para a quinta questão. O que são fatos históricos? Nas nossas aulas nós fizemos várias vezes exercícios falando sobre essa questão dos fatos históricos. Então a gente pode considerar que fatos históricos são acontecimentos que determinam mudanças na história. Não só pode ser registrado dessa maneira, mas todos os fatos, acontecimentos, tudo aquilo que marcou alguma época ou que marca o pensamento de uma época pode ser considerado um fato histórico. Afinal, nós estamos em constante mudança em relação ao nosso pensamento. As ideias que ocorriam há 10, 20 anos atrás são diferentes das ideias que ocorrem hoje em dia. Nós estamos em constante evolução, tanto da tecnologia quanto do nosso pensamento histórico, ok? Então, o que são fatos históricos? São fatos, acontecimentos, ideias que marcam determinado período, ok? Que fique bem claro. Na sexta questão, vamos ler aqui juntos o trecho. Nos últimos 20 mil anos, a relação dos seres humanos entre eles mesmos e o meio natural passou por grandes mudanças. Houve grandes progressos na domesticação de animais e no pastoreio. Na questão letra A, que nome se deu a esse período de grandes mudanças? Não só ao período, mas também ao processo, nós damos o nome de sedentarização. Sedentarização. Aqui na questão número 6, letra A, sedentarização. E na letra B, o que, na visão de alguns estudiosos, foi a maior descoberta da humanidade? Essa maior descoberta da humanidade, na visão de alguns estudiosos, é a descoberta da agricultura. A agricultura mudou o modo de vida dos seres humanos. O Vitor errou, professor. Errou? Qual questão você errou, Vitor? Acredito que tenha sido a sexta letra A. A sedentarização, né? Basta lembrar, é tanto um período quanto um processo. Ele aconteceu durante... A sedentarização não ocorreu de uma hora para outra, não foi, surgiu a agricultura e a partir de agora todos somos sedentários. Não, esse processo foi longo, foi um processo de adaptação.
Afinal, a espécie que sobrevive não é a espécie mais forte e nem a espécie mais inteligente, e sim a espécie capaz de se adaptar às novas necessidades que surgem o tempo inteiro. Então, o nosso processo é a sedentarização e a descoberta é a agricultura. Por que a agricultura mudou o modo de vida dos seres humanos? Porque a partir da descoberta dela, o ser humano não precisava mais mudar de lugar atrás de recursos. Ele não precisava mais estar migrando constantemente para sobreviver. Ele podia, ali naquele mesmo território, conseguir a sua fonte de alimento, ele poderia ter uma produção excedente de alimentos, que a gente vai ver na nossa próxima questão, e isso fez com que o modo de vida mudasse. Sobrava mais tempo para o ser humano se dedicar a outras atividades, além de estar buscando insumos para sua sobrevivência. Tio Manuel, pois o não? Bernardo acertou, o Alfredo também. Boa! Os alunos do 5º ano estão interagindo junto com a gente. Obrigado pela presença. Eles podem interagir também, já já a gente vai entrar logo com a revisão deles de História do 5º. Perfeito. A gente já emenda. E deixa eu ver quem mais. E a Maria Eduarda errou também. Errou, Maria? Puxa vida. Agora ficou que fique bem claro. Qualquer dúvida, podem mandar que a gente esclarece, tá bom? Se algo não ficar bem claro, mandem a dúvida que a gente esclarece. Vamos para a próxima questão. Na 7ª questão. É correto afirmar que com o sedentarismo humano surgiu a divisão do trabalho? Justifique a sua resposta. Sim, é correto afirmar, já que o ser humano não ficava mais migrando e os dois não precisavam, tanto a espécie, tanto os homens quanto as mulheres da espécie, tanto os machos quanto as fêmeas, não tinham como objetivo único se manter vivos, procurar recursos para sua sobrevivência. O ser humano começou a mudar os seus hábitos. Os homens, pelas suas características físicas principalmente, passaram a se dedicar à produção de alimentos e as mulheres passaram a se dedicar ao cuidado com os filhotes, tá bom? Na questão número 8, o que significa produção de alimentos excedentes? Produção de alimentos excedentes significa que era produzida uma quantidade superior à quantidade necessária para alimentar todos. Se eu tenho 50 pessoas morando em uma determinada região, vamos colocar como exemplo que eu precisaria de 50 pães. A partir da agricultura, eu não conseguia produzir apenas 50 pães. Eu passava a produzir 100, 200, 300 pães. E esses alimentos excedentes passaram a ser trocados. Aí vamos para a segunda parte da nossa pergunta. O que as comunidades faziam com os alimentos excedentes que produziam? Eles trocavam por outros produtos que não produziam. Essa troca era feita através de dinheiro ou mercadoria por mercadoria? Vamos ver quem sabe me responder. Vamos aguardar aqui então. Por enquanto eles acertaram. Estão dizendo aqui que eles acertaram. A Rafaela do 5º ano escreveu que era o cultivo a mais, está certa. Isso aí, Rafa. A resposta. E vamos aguardar aqui eles responderem a pergunta que você fez. Só repete a pergunta, professor, por favor. Como era feita a troca de mercadorias excedentes? A produção que era feita a mais, ela era trocada de que forma? Eles utilizavam dinheiro? Como é que eles faziam? E qual era o nome desse processo? Vamos ver quem estava esperto aí nas aulas. Escreveram aqui mercadoria. Mercadoria, correto. A troca era de mercadoria por mercadoria. E qual era o nome que a gente dava para esse sistema? Era o Bora ver quem vai lembrar. Ainda não responderam. Vamos aguardar mais um pouquinho. Vai já chegar, eu tenho certeza. O Alfredo está dizendo que eles trocavam por alimentos. Sim, era feita a troca mercadoria por mercadoria. Vamos lá, crianças, para a gente não ficar preso nessa questão, não esqueçam desse nomezinho, ele é muito importante. Salomão escreveu arroz e feijão. Sim, são exemplos de mercadorias que eram trocadas, que eram produzidas. Arroz, feijão, trigo. Essa troca era feita mercadoria por mercadoria. Eu acho que eles esqueceram a palavrinha. A palavra é essa daqui, olha, escambo. Não esqueçam dessa palavra. Boa, Bernardo. É isso aí.
O escambo era esse sistema de trocas em que não se envolve moeda, não se envolve dinheiro, é mercadoria por mercadoria. É o primeiro sistema de comércio que nós temos conhecimento, é o comércio através do escambo. E finalmente, na nossa questão 9, qual a principal causa da fundação de uma cidade? Crianças são fundadas com o objetivo de facilitar a vida do ser humano. Dentro de uma cidade você consegue encontrar diversos tipos diferentes de serviços, de produtos. Essas várias mercadorias, vários serviços que são aglomerados em um mesmo espaço torna a vida mais cômoda. Imaginem que hoje nós temos os shopping centers. Os shopping centers acumulam essa diversidade enorme de serviços que podem ser prestados, de mercadorias. Tudo que você precisa você encontra em um só lugar. Antigamente nós não tínhamos essa facilidade. Essa facilidade só veio através da organização dos seres humanos em cidades. Tá bom? Crianças, não esqueçam de revisar aquilo que vocês não conseguiram acertar de primeira. Revejam, releiam. Se tiverem dúvidas, perguntem, podem perguntar. Eu ainda vou continuar com a revisão aqui do 5º ano, mas continuo disponível para as dúvidas do 4º ano, tá bom? Se surgir alguma coisa que não ficou bem clara, que não ficou bem compreendida, podem mandar a pergunta que a gente responde. Tio Manuel, pois não. Se eles perderem a live, o que eles fazem? Se perderem a live, não esqueçam. Já corre agora lá rapidinho. Se inscreve no nosso canal do YouTube. Vai lá, Escola Meu Caminho, se inscreve e ativa as notificações para não perder quando a gente colocar uma nova live, tá bom? Não esqueçam, crianças!